Olá, eu sou Reinaldo Bugarelli, secretário executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Estamos inaugurando aqui hoje o nosso podcast Vozes do Fórum, vozes que circulam dentro do fórum, em torno do fórum, parceiros, aliados, pessoas que estão dentro das empresas trabalhando com o tema de diversidade, equidade e inclusão, inclusive com o tema nosso da diversidade sexual e de gênero. Hoje a gente tem aqui um convidado bem especial, como outros que virão aí, porque faz a diferença no nosso mundo, no nosso tema, que é o João Torres. Ele vai se apresentar um pouquinho e nós temos dois assuntos, né, João? O tema do teu livro maravilhoso, que você já fala um pouquinho dele, e o tema nosso, da nossa parceria também, aí é por meio do Instituto Mais Diversidade, que é você ter uma pesquisa para saber quais são as empresas que apresentam os melhores lugares para as pessoas LGBTI+ trabalharem. Você que está aqui nos assistindo, muito bem-vindo, muito bem-vinda, e aqui o João, muito bem-vindo, parceirão querido. Oi, Rei, prazer falar com você. Obrigado pelo convite de estar aqui nesse podcast Vozes do Fórum, até porque eu me considero uma voz do Fórum, um filho do Fórum. Eu fui criado pelo Fórum. Muito do que eu sei hoje de diversidade e inclusão eu aprendi no âmbito do Fórum, então é uma honra, um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o João Torres, sou um dos fundadores da consultoria Mais Diversidade, também da consultoria Happiness 360, e hoje eu sou um dos diretores do Instituto Mais Diversidade. Eu venho trabalhando com as pautas de diversidade e inclusão já há muito tempo, e como o Rei falou, a gente está aqui hoje para discutir dois grandes temas. Um deles é o lançamento desse livro aqui, A Virada da Diversidade, como evoluir as estratégias de inclusão para alavancar performance, engajamento e vantagem competitiva em tempos de polarização. Livro esse que, inclusive, o Rei fez um prefácio lindo que eu me emocionei. Eu acho que todos vocês vão se emocionar também quando vocês lerem esse prefácio, também para a gente poder conversar um pouquinho sobre dados, pesquisas e também a pesquisa que a gente desenvolveu em parceria do Instituto Mais Diversidade, do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, e também da Human Rights Campaign. Exatamente. Não, fiz com muito gosto o prefácio, porque o livro ajuda muito no momento tão delicado que a gente está vivendo, né? Eu estava lendo esse livro também, da Autocracia, Made in USA, de uma colega, até lá num think tank que eu participo, Gisele Agnelli, né? E, rapaz, que situação difícil. E o país mais poderoso do mundo, quando se mexe contra algumas coisas ou a favor de algumas coisas, acaba nos afetando aqui diretamente. A gente está vendo aí um ataque para a diversidade, equidade e inclusão muito forte. Mas você, sobretudo, e mais outros poucos, mas a gente está reagindo, né? E o jeito de reagir, às vezes, é aproveitar essa crise, ver se eu entendi, né, o livro, que eu acho que eu entendi, mas a gente aproveitar a crise para reafirmar coisas que já estavam colocadas e também para aproveitar para dar uma guinada boa aí nas questões de diversidade, sair de uma postura reativa ou superficial para a gente ir para algo mais profundo. É um pouco da proposta do livro. Fala aí para a gente, sobretudo nesse momento, né, como é que você está enxergando isso? Exatamente isso. É interessante porque quando teve essa mudança no governo norte-americano, claro que várias resistências à pauta foram colocadas pelo governo, e isso respingou nas empresas brasileiras ou nas empresas com operação no Brasil. A gente escutou muito dos nossos clientes a pergunta: e agora? O que vai ser da pauta? Será que diversidade vai morrer? As empresas estavam com muito medo dessas mudanças nos ventos de diversidade e inclusão. E claro que a resposta é não. Só que as pautas, elas precisam avançar, elas estão avançando, e estão avançando de maneira muito rápida. Eu acompanho os principais projetos das nossas consultorias e eu vi como, por exemplo, um programa de diversidade e inclusão, um projeto de diversidade e inclusão que é desenhado em 2026 é muito diferente de um projeto de diversidade e inclusão, por exemplo, que acontecia em 2020 já. Sei lá, 5, 6 anos de diferença, e mudou muito a maneira pela qual as empresas trabalham diversidade e inclusão. Então, o objetivo desse livro é exatamente colocar esse processo de evolução e dar um caminho muito prático, com novas metodologias de como as empresas podem aproveitar esse momento para crescer o impacto em diversidade e inclusão. Eu estava num evento da ONU no final do ano de direitos humanos em empresas, e eu escutei lá na abertura do Alto Comissariado da ONU que crises
e, aliás, todos os direitos humanos em geral estão em crise hoje no mundo, crises não deveriam desacelerar as ações, iniciativas em direitos humanos. As crises, elas deveriam ampliar os impactos. Então, a oportunidade que nos está sendo colocada agora é como que nós, operadores de diversidade e inclusão, podemos ampliar o impacto. E no livro eu coloco alguns caminhos possíveis. No começo do livro, eu começo fazendo uma análise jurídica comparativa, porque conversei bastante com o Rei também sobre isso. A gente notou que as empresas no Brasil, né, Rei, elas estavam importando uma crise que não era delas. Se lá nos Estados Unidos as ordens executivas elas estavam atacando diretamente ações afirmativas, as metas em diversidade e inclusão que as empresas tinham, algumas empresas no Brasil estavam achando que esse também era um problema nosso. E não, no Brasil a gente tem muita segurança jurídica para trabalhar diversidade e inclusão, para continuar fazendo ações afirmativas, para continuar tendo metas em diversidade e inclusão. Então, o começo do livro é uma análise é um mergulho legislativo e não poderia ser diferente, né? Até porque eu sou advogado, então eu precisava dar um pouquinho mais de segurança para as empresas. Depois, eu faço uma análise da evolução dos programas de diversidade e inclusão, porque a maioria deles eles começaram lá nos Estados Unidos, nas empresas norte-americanas, mas começaram de uma maneira muito espontânea, com a organização de grupos de afinidade, e os programas de diversidade e inclusão eles foram avançando muito. Eles se tornaram plataformas de marca empregadora, reputação das empresas, e agora eles estão evoluindo para um ponto que a gente tem chamado projetos de valor. Basicamente, é como que eu pego todo esse repertório de diversidade e inclusão que eu já tenho e eu coloco diversidade e inclusão a serviço da estratégia de talentos das organizações e a serviço da estratégia de negócios. Claro, tem como eu fazer isso. Várias empresas já estão desenhando produtos, soluções nichadas pensando nesses públicos que a gente trabalha tanto, diversidade e inclusão. A pergunta que está sendo posta agora é como utilizar a diversidade e inclusão para agregar valor para as pessoas, claro, mas para as organizações, para o negócio e para a estratégia de talentos. Aí depois, no meio desse livro, que é o principal dele, eu vou explicar um pouquinho sobre essa metodologia da virada. Eu coloco 10 D para. Então, o que as empresas estavam fazendo antes da crise e como evoluir? Qual é o próximo nível de diversidade e inclusão estruturados em 10 níveis? Aí depois também, como uma sugestão do próprio Rei, eu mergulho numa parte bem prática e metodológica para auxiliar os grupos de afinidade das organizações. Eu trabalho num grupo de afinidade. O que eu posso fazer nesse momento de tanta turbulência, nesse momento que parece caótico, para ajudar as pautas a serem redirecionadas? E no final do livro, eu vou conectar os pontos de diversidade e inclusão, de saúde mental e bem-estar. Não é surpresa para ninguém aqui no Brasil que a NR1 foi atualizada, que agora as empresas precisam apresentar os seus mapeamentos de riscos psicossociais, como que esses temas estão conectados, e eles estão absolutamente conectados. Então eu também dou um caminho bem prático de como achar uma saída e uma conexão com esses temas. Basicamente, esse é o roteiro do livro, viu, Rei? Eu sei, fiquei fã, né? Pelo que vocês viram aí, eu tô fã. Fiz o prefácio porque tô fã. Tô fã do livro, da contribuição que você está dando, tô fã, já estamos fazendo propaganda porque ele vai sair logo, viu? Daqui uns meses. Ele mostrou a capa super rápido aí. Mas eu tô fã também pela velocidade da reação que você teve e também de mexer em questões que são meio problemáticas, assim, no mínimo, vamos dizer, no tema de diversidade ou no tema da gestão empresarial. Um deles, por exemplo, é a meritocracia. Eu lá atrás aprendi que isso era super importante para as empresas e que era uma falácia, porque você olha para dentro, só tinha homens brancos sem deficiência, um tipo humano ali que eu chamo do padrão dominante, né, no meu livro Diversos Somos Todos e outros artigos e outras coisas, que foi uma forma de resumir a ópera, né? Você mexe na questão da meritocracia. E assim, para que brigar com isso, né? Com algumas coisas a gente precisa brigar dentro do coisa, mas essa briga com a meritocracia, que é tão cara para as empresas, para as pessoas que estão ali, esse senso comum, né? Não parece ser muito producente, é assustador. E se diversidade vira uma bandeira contra aquilo que é muito querido, né, defendido ali no discurso, na narrativa da empresa, não parece ser muito inteligente, né? É isso, né, que você trouxe? Exato, Rei. Eu trago essa provocação porque a gente escutou muito dos nossos clientes
o que pareciam ser pautas contraditórias. Ou eu trabalho diversidade e inclusão, ou eu serei meritocrático. A gente escutou muito de lideranças falarem: ah, tudo bem incluir mais mulheres agora, mas não podemos abrir mão da meritocracia. Como se para trazer mais mulheres para minha organização eu precisasse abrir mão de critérios que são importantes, como competência, como entrega, como resultado. E não é um ou outro, é um e outro. Ao trazer mais mulheres para as organizações, essas mulheres vão dar mais resultado para essa organização. É interessante porque as próprias organizações norte-americanas, que agora estão sofrendo esse backlash da pauta, né, como uma consequência da mudança de governo, elas traziam muito um conceito que era chamado de leveling the playing field, que era basicamente as pessoas partem de lugares diferentes. Se eu não nivelar o ponto de partida das pessoas, essas pessoas não vão conseguir ser competitivas. Eu vou até trazer diferentes talentos para minha organização, mas essas pessoas não vão conseguir competir em pé de igualdade, porque as pessoas elas partem de contextos muito diferentes. Algumas pessoas têm mais privilégios que as outras. Então, quando eu trabalho bem diversidade e inclusão, a diversidade e inclusão ela não compete com a meritocracia, pelo contrário, ela até corrige essas desigualdades sistêmicas, porque as pessoas elas partem de lugares muito diferentes. Se eu só trago, por exemplo, uma pessoa com deficiência para dentro da minha organização, mas eu não mapeio possíveis barreiras, barreiras de acessibilidade, barreiras atitudinais da liderança, barreiras sistêmicas, barreiras metodológicas. Se eu só trago essa pessoa e eu não mapeio as barreiras, essa pessoa não vai conseguir entregar um bom trabalho. Não vai. O que a gente tem notado nos nossos clientes é que, por exemplo, barreiras e produtividades são fatores inversamente proporcionais. Quanto mais barreiras uma pessoa enfrenta para conseguir entregar o seu trabalho, menos produtiva ela é. E a tendência da liderança é culpar a pessoa. A tendência da liderança é virar e falar assim: tá vendo? Eu até tentei incluir uma pessoa com deficiência no meu time, mas ela não é tão produtiva quanto as outras. Será que é uma culpa da pessoa em si? Ou será que é uma culpa das estruturas que não estão olhando esse desnivelamento? Quando a gente entende o poder que inclusão tem de tornar as empresas mais produtivas, de aumentar a performance individual e das equipes, a gente consegue extrair muito valor de diversidade e inclusão. Eu olho para essa crise, viu, Rei? E algo que você traz também, eu até consigo entender de onde surgiu a crise, porque diversidade e inclusão também acabou gerando na cabeça das pessoas quando a gente estuda a teoria dos jogos, acabou gerando na cabeça das pessoas o que a gente chama de jogo de soma zero. O que é o jogo de soma zero? Jogo de soma zero é aquele que mais um menos um é igual a zero. Tipo, estamos num ano de Copa do Mundo. Copa do Mundo. No final da Copa do Mundo, ele vai ser um jogo de soma zero. Porque para um time ganhar, o outro vai ter que perder. Na cabeça de algumas pessoas e alguns tomadores de decisão, diversidade e inclusão é um jogo de soma zero. Agora, se eu trago mais mulheres para minha organização, isso quer dizer que os homens estão perdendo. Isso não faz sentido nenhum. Hoje em dia está todo mundo perdendo com a exclusão. Está todo mundo perdendo com a discriminação. Os homens também perdem com o machismo. Porque os homens escutam coisas do tipo que homem tem que ser durão, tem que ser o provedor, que homem não pode pedir ajuda. Vai olhar os índices de suicídio. Homens se matam 4 vezes mais que as mulheres. Isso também é consequência do machismo. Então, diversidade e inclusão não é um jogo de soma zero. Quando a gente faz um bom trabalho de diversidade e inclusão, todo mundo ganha. Todas as pessoas, toda a organização. Um dos temas, né, diversidade, equidade e inclusão, como assim chamado a partir de 2020, né, com a equidade junto, que se presta, né, a muitas coisas. E aí é legal pontuar isso, né, vincular com produtividade que você falou. Claro que não é qualquer coisa de qualquer jeito, está ali sempre essa humanização das questões, né, você incluir, eu uso sempre essa expressão, modifica o todo, né, e a meritocracia como esse espaço mais justo, que reconhece o valor, a coisa toda, tá bom, né, porque do jeito que é, 90% de homens brancos sem deficiência, héteros ou dentro da heteronormatividade, da cisnormatividade, isso não é saudável nem para as pessoas, como você disse, nem para a organização, nem para a sociedade. Eu acho que esse tripé aí sempre é bom a gente seguir e olhar. Eu sempre repito a frase entendendo ali um livrinho produzido pela Falcone, né, sobre meritocracia, assim, ambiente meritocrático é o que desenvolve pessoas.
que aí você sai um pouco também dessa questão, a pessoa chegar pronta, não chegar pronta, não tem ninguém pronto, não vai chegar pronto aonde? A gente não quer chegar só pronto, a gente quer chegar todo mundo com as suas questões e encontrar um ambiente que se desenvolve, que nos desenvolve, que muda, né, que repensa suas escadas, por exemplo, para rampas onde é possível, porque isso melhora para todo mundo, né. E um case, assim, você traz cases no livro, que eu acho bacana isso, né. Ah, elege aí alguma coisa que você possa pegar de uma empresa ou de um conjunto de empresas, um negócio ali que esteja no DNA, né, no um princípio ativo, como dizia um colega meu, né, o Antônio Carlos Gomes da Costa, ele falava assim: "Tem algo que tem um princípio ativo ali, como nos medicamentos, nas coisas que a gente pode estar destacando ali como uma coisa importante para essa virada da diversidade". Legal, Rei. Eu diria que a principal virada é uma virada de mindset. Qual é esse mindset? Muitas organizações trataram diversidade e inclusão como um fim em si mesmo. Então, eu tenho que trabalhar a diversidade porque eu tenho que trabalhar. Porque está todo mundo fazendo. Porque existe uma pressão do mercado. E diversidade, quando a gente está olhando para o escopo amplo de metas da organização, é um meio, não é um fim. É um meio para ajudar as organizações com todas as suas metas. Se a gente mudar esse mindset, a gente consegue abrir um leque de possibilidades de como trabalhar. Eu quero trazer alguns cases legais que eu coloco no livro, tá? Um deles é do banco C6, por exemplo, que desenhou um cartão do orgulho, um cartão Pride, pensando, claro, nos seus clientes LGBTI+, mas também pensando em, a partir do cartão, criar impacto social. As pessoas podem, por exemplo, doar os pontos que elas usam nesse cartão, os pontos átomos, para o Instituto Mais Diversidade fazer programas inclusivos para pessoas LGBTI+, em vulnerabilidade, por exemplo. Tem um case legal do Boticário, que desenhou uma linha de pincéis acessíveis para pessoas com deficiência que têm baixa mobilidade, para elas conseguirem se maquiar de uma maneira muito mais eficaz, e com isso eles ampliaram as vendas dessa linha de produtos. E tem um case que eu sou apaixonado, que é um case da Samarco, que a Samarco, na verdade, tinha notado que a inclusão de mulheres era praticamente nula na sua operação de mineração. A gente fez uma inclusão de mulheres nas minas, a gente acompanhou essas mulheres por um ano, fizemos um mapeamento de barreiras para garantir que elas entrariam e conseguiriam executar o seu trabalho. E depois, numa conversa com as lideranças, depois de um ano para a gente avaliar o programa, primeiro que a gente nota que o comportamento em geral dos homens mudaram. Eu estava conversando com uma das lideranças, ele falou: impressionante como depois que a gente adicionou as mulheres, como os homens trabalham de uma maneira mais séria, como param aquelas piadas de quinta série, e com isso agora a gente quer conseguir monitorar, inclusive aumento de segurança quando essas mulheres começam a trabalhar aí, redução de acidentes. E nessa marca também a gente notou que nos times em que a gente colocou mulheres, a gente conseguiu, inclusive, ter uma maior eficácia na utilização daqueles naqueles equipamentos em que as mulheres estavam trabalhando, melhora na manutenção daqueles equipamentos, e também uma conexão que agora a gente está medindo em produtividade. Então, quando a gente olha para a diversidade como um meio e não como um fim, a gente consegue pensar num monte de possibilidades, viu, Rê? A pergunta que as empresas, que os grupos de afinidade, que os operadores de diversidade e inclusão têm que se fazer agora, nesse momento, para fazer essa virada é: como diversidade e inclusão contribui, por exemplo, para a estratégia de talentos da organização? Como que eu atraio mais talentos? Como que eu retenho mais talentos? Ou como diversidade e inclusão contribui para a meta de negócios da organização? Como que a gente pode pegar tudo isso que a gente já sabe fazer e trabalhar em diversidade e inclusão e colocar a serviço das metas de negócio da organização? Por que não? É essa virada que a gente tem que fazer, e essa virada começa com essa virada de mindset. Principal mudança de mentalidade, assim, que você vê que é importante, vamos falar agora para a liderança, sobretudo, né. Você já está reforçando aí essas mensagens, né, os programas de diversidade a serviço no sentido, assim, vincula com a identidade da empresa, não é isso? Com a sua Exato. missão, com o seu propósito, com o seu momento. O momento tá bom, o momento tá desafiador, olha, eu tô com um grande problema nesse tema aqui com o cliente ou com atração de talentos, essas coisas todas, né. Como é que o programa, os grupos de afinidades, questões todas se conectam com isso? Mas uma mensagem aí para nossa liderança
mais nessa linha da mudança de mentalidade que seja importante. Excelente, Rei. Eu mencionaria pelo menos duas, tá? Que eu falei rapidinho aqui, mas eu vou colocar diretamente um recado para as lideranças das organizações, tá? Duas mudanças de mindset importantes para essa virada da diversidade. A primeira delas é que diversidade não é um jogo de soma zero. A gente tem que buscar o ganha-ganha. Quando a gente estiver trabalhando diversidade e inclusão, eu tenho que me perguntar qual o ganha-ganha nessa mensagem, nesse evento, como que as pessoas todas da organização percebem um valor em diversidade e inclusão. Como que os homens olham para tudo aquilo que é feito de diversidade e inclusão e se sintam parte dessa conversa? Como que as pessoas brancas olhem para aquilo que é feito com relação à pauta racial e se sintam engajados nessa pauta? Buscar o ganha-ganha é uma super virada de mindset que a gente vai ter que buscar de hoje em diante. E uma outra virada de mindset é essa que eu acabei de mencionar. Tratar diversidade e inclusão como um meio, não como um fim. Então, as lideranças, o Rei mencionou isso rapidinho, mas só para dar ênfase, tá? As lideranças têm uma série de problemas no seu colo, eles têm uma série de dores que elas têm que resolver. Por exemplo, elas podem ter notado, sei lá, baixo engajamento dos clientes. Quando eu olho para a experiência do meu cliente, o cliente ele é inclusivo. Quando eu olho para a experiência do meu cliente, eu tenho notado que essa experiência tem diminuído, o NPS tem diminuído do meu cliente. Como que eu uso diversidade e inclusão para melhorar a experiência desse cliente que é diverso? Vamos começar pela dor. Vamos mapear a dor e a partir da dor, a pergunta que eu tenho que me fazer é como eu coloco diversidade e inclusão a serviço da resolução dessa dor, a serviço da estratégia de negócio. Se a gente conseguir fazer essas duas mudanças de mindset, entender que diversidade e inclusão é um ganha-ganha, quando a gente trabalha diversidade e inclusão, todo mundo ganha. Não só as mulheres, não só as pessoas LGBTI+, não só as pessoas... Todo mundo ganha na organização. E a segunda mudança de mindset é conseguir tratar a diversidade e inclusão como um meio para que as organizações obtenham melhores resultados de negócio e batam suas metas todas. Com essas mudanças de mindset, Rei, a gente consegue ser muito bem sucedido nas escolhas que vamos fazer. É, eu acho, eu não fico brigando-se com as coisas, viu, dizer, não é isso, é aquilo. Às vezes é isso e é aquilo. Diversidade é um desses temas que permite muita coisa, né? Por exemplo, não brigar com a meritocracia, qualificá-la, tal. Outra é essa que você fala do fim e do meio. Pode ser fim também no sentido de valores. O que não pode é ser só uma coisa. Um tema que é tão rico, que tem tanta riqueza. Então, quando você chama atenção para essa coisa de você fazer, eu sempre uso duas perguntinhas assim, desde o começo lá do mundo da diversidade nas empresas, falar assim: o que você pode fazer pela diversidade? Que dá um pouco esse caráter do social, do fim, é valor, é direitos humanos, é uma coisa que você é inescapável. Mas, assim, a outra pergunta é que ninguém faz, que é isso que a virada da diversidade está propondo, o livro, João, essa nossa conversa aqui. O que que diversidade pode fazer por você, pela sua área, pela sua empresa, pelo seu momento, pelos seus desafios, pelos seus projetos, por aquilo que você vai. Então dá para casar as 2 coisas, porque as formulações de hoje estão muito esquisitas, assim, para mim, ao negar uma coisa para afirmar outra, aí tira exatamente esse espírito do ganha, ganha, ganha. Usando o Fábio Barbosa, vamos ampliar o ganha, 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 né, concorda? Eu quero te escutar agora, viu, Rei? Porque não tem pessoa no Brasil que conhece mais de diversidade e inclusão que você, não tem pessoa que já viu tudo aquilo que as organizações fizeram, que consegue fazer uma melhor análise comparativa do cenário americano com o Brasil. Para você, o que é essa virada e como as empresas podem ser mais eficazes nesse momento em que a pauta exige que sejamos mais focados? Qual a sua recomendação aqui para os nossos ouvintes? Eu reforço o que você falou com essas observações, assim, não precisa brigar, não precisa brigar, assim como fez com a meritocracia, cuidado com afirmações que negam coisas, né, não é só direitos humanos, é negócios, fala, é direitos humanos e é negócios, porque a gente está integrando, para não ser uma visão de negócio só. Empresas acuadas têm arrumado, às vezes, linguagens diferentes para expressar, se é uma estratégia, tá bom, se é uma adesão, se é um silenciamento, se é uma negação, então não são as palavras que vão definir o que você está vivendo dentro da organização. E para a liderança, né, é sempre importante perceber isso. Tem um movimento mundial aí contra os valores, contra direitos humanos, faz parte desse movimento. Os defeitos, vamos dizer assim, da nossa trajetória de promoção da diversidade vão ser usados
para negar o valor da diversidade. Então tem que cercar isso de muita conversa mais técnica, mais sabida, mais inteligente. O livro aí vai ajudar muito a virada da diversidade, o João, essa turma que está pensando essas coisas em termos mais ligados ao negócio, isso vai ajudar muito a enfrentar esse momento para dizer assim, se você está contra o básico, que é a igualdade de gênero, por exemplo, e tá esse movimento, né, mas isso é inegociável, porque quem vai pagar o pato, né, vai ser a empresa. Não é essa liderança que está aí hoje, vai embora e a empresa vai pagar a conta alta aí, né, no caso do Brasil, uma legislação toda. Mas também, assim, como é que você constrói algo em cima deste momento, até para resistir a ele, para dizer assim: "Tem coisas que a gente não pode perder nessa virada aí, não dá". É um bom debate que outros colegas nossos aí virão para a gente falar, né. Vamos falar um pouco da nossa parceria Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, e o nosso Instituto Mais Diversidade. Nós tínhamos um parceirinho importante, internacional, que era o Human Rights Campaign, e, por conta da realidade americana, agora nós vamos ter que estar com apoio aqui no Brasil para a gente fazer isso que é essencial, como você falou lá no caso da Samarco e outros, tem dados, precisa olhar, e no Brasil a gente está aprendendo a olhar para a adição de valor que a diversidade está trazendo, né, João? Aí a gente criou, Exato. lá provocado por eles, a gente criou uma métrica, vamos chamar assim, indicadores poderosos aí para olhar para aquelas empresas que estão atuando no tema do respeito e da promoção, usando os termos do fórum, né, da valorização da diversidade sexual e de gênero, do respeito e da promoção dos direitos humanos de pessoas LGBTI+, a gente conseguiu definir estándares ali para dizer quais são as empresas que a gente pode dizer esse é um bom lugar para pessoas LGBTI+, trabalhar, não porque é paraíso, não Uhum. porque é perfeito, mas porque ela tem compromissos que te chamam, inclusive, que te convidam, você, pessoa LGBTI+, ou não, né, porque o compromisso é de todo mundo e tem gente muito comprometida com isso mesmo, não sendo LGBTI+, de ter esse ambiente melhor para trabalhar. E a gente está aí com essa pesquisa já há quanto tempo? 3 Fale anos mais, já, né? né? É. 3 anos, É. 3 anos. É excelente você trazer esse ponto, Rei, porque está E, tudo conectado, tudo que a gente está conversando está ah, conectado. Como a gente falou lá no comecinho da conversa, existiu esse backlash de diversidade e inclusão que veio dos Estados Unidos da América. A gente tinha um parceiro gigantesco, que era a Human Rights Campaign Foundation, que trouxe essa metodologia não só para o Brasil, mas para vários países do mundo, para conseguir medir esse índice de equidade das pessoas LGBTI+, nos ambientes de trabalho. Então, é uma pesquisa que a gente rodava nas organizações, é uma pesquisa em que as organizações tinham que preencher ali várias perguntas para a gente conseguir medir o grau de maturidade delas com as pautas de diversidade e inclusão, e aquelas empresas que tiravam 100, elas eram reconhecidas nesse índice. E daí, com todo esse movimento de backlash, a Human Rights Campaign Foundation também teve uma redução drástica no seu financiamento internacional, e como o Instituto Mais Diversidade e o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, acabávamos sendo os parceiros locais para a implementação dessa estratégia, a gente quer continuar com ela. Mas para continuar com ela, a gente precisa arrecadar fundos ali das organizações no Brasil para a gente viabilizar o custeio dessa pesquisa. Então, caso as organizações que estão nos escutando queiram patrocinar e continuar financiando essa super extração de importante isso, né? super Super importante. importante. Exato, essa extração de Porque dados. senão no Brasil nós vamos ficar, sabe, esperando os outros. Isso é nosso, né? Exato. Tem que tomar nas mãos nossas aqui E no agora vai país, no continuar nosso mais ambiente nosso de ainda. negócio. E É, agora vai continuar mais não, nosso. Então, nosso convite é para caso vocês queiram participar, mandem uma mensagem para a gente que nós aqui do Instituto Mais Diversidade e o Fórum LGBTI+, nós não vamos recuar, né, Rê? A gente vai manter o nosso não. compromisso com todos esses valores nossos. Então, o convite é para que as empresas brasileiras ou com operação no Brasil também participem dessa revolução. É a única centrada na população LGBTI+, é a mais confiável, é aquilo que a gente pôde de melhor construir no nosso país, sempre nessa busca aí que é o tema aqui da conversa virada da diversidade, você precisa medir. Nós no Brasil precisamos medir mais o impacto. Terminando aqui exatamente, eu acho que é legal te ouvir com uma mensagem aí
Pensando de novo em liderança, mas para a turma toda, assim, quando a diversidade é adição de valor para as pessoas, para a empresa, para os negócios, para a sociedade, tudo junto ao mesmo tempo, não é isso? Uhum. Tudo junto ao mesmo tempo, não tem uma, porque se adiciona para um e não adiciona para outro, você perde aquele o ganha, ganha, ganha. Que mensagem você daria para quem não enxerga a diversidade assim, trata ela como algo secundário, algo periférico, não percebe diversidade como essa, com esse papel, porque aí tem todos os lados, né? Quem despreza a diversidade, quem diz amar a diversidade, mas odeia a empresa, odeia a organização, odeia a sociedade, odeia tudo. Ah, para esse que está olhando para a diversidade aí não como riqueza, né? Mas como algo secundário aí, que mensagem que você deixa para a gente encerrar aqui hoje? Boa. O livro ele fala muito dessa virada, ele traz esse tom mais de negócio mesmo, de consultoria, mas como o Rei muito bem nos lembrou, diversidade é uma pauta de pessoas, é uma pauta humana, é uma pauta em que vai nos ajudar a ativar o nosso lado mais humano. Quando as pessoas estão em ambientes de trabalho, estão se sentindo bem, estão se sentindo incluídas, estão se sentindo pertencentes àquela organização, é claro que elas vão ser melhores jogadores daquela organização. É claro que elas vão agregar mais valor para a organização. É claro que elas vão colaborar mais com o negócio. Então, a mensagem é que quando a gente cuida muito bem das pessoas que estão dentro das organizações, as pessoas cuidam do negócio. E a gente não pode perder isso de vista. Por mais que essa virada seja uma virada em que a gente está estimulando as organizações no Brasil a conectarem diretamente diversidade e inclusão com resultados de negócio, a gente não pode perder, não pode esquecer que diversidade e inclusão é uma pauta humana, é uma pauta de humanização, é uma pauta em que vai permitir que cada um de nós exerçamos o nosso lado mais humano e nos conectemos com as outras pessoas à nossa volta. Então, conseguir fazer essa virada é, de um lado, a gente conseguir conectar diretamente diversidade e inclusão com as pautas de negócio e extrair valor a partir daí, porque tem como fazer isso, é completamente possível, mas de outro, é uma virada em que vai permitir que nós também exerçamos o nosso lado mais humano. As pessoas estão com medo, o mundo está muito caótico, olha o caos lá fora, agora vem inteligência artificial para roubar os nossos empregos. Diversidade e inclusão nos dá um pouquinho mais de esperança, Rei, de que é possível construir ambientes de trabalho em que as pessoas vão se sentir bem, pertencentes, felizes, incluídas e agregando valor para as organizações e para o mundo. Acredito demais nisso. Você sabe que eu 28 anos no ambiente empresarial, com esse tema, com essa agenda de responsabilidade social, sustentabilidade, eu não aguentaria tanto tempo se eu não acreditasse exatamente nisso. Se eu tivesse com uma agenda que só interessa para um e não para o todo, eu não daria conta, a gente desanima no meio do caminho. Eu tenho a certeza que mesmo quando a gente tem, que você tem também às vezes algum embate, né, com algum disbeliever, com algum que olha para isso e fala: "Que Vários. bobagem esse negócio", tal, você ter essa crença com base em resultados concretos, com base desses indicadores, nesses métricas que a gente está criando ao longo desses anos, ajuda muito a gente a enfrentar essa questão, falar: "Cara, eu estou pensando em algo que é bom para você, pessoa, para você, negócio, para você, sociedade, tudo junto e ao mesmo Exato. E dando um vai junto. spoiler, viu, Vamos Rei? começar o nosso papo com você E aqui. dando um spoiler do seu prefácio, que eu fiquei muito emocionado quando eu li o prefácio, porque eu falei assim, eu vou pedir para o Reinaldo fazer um prefácio, porque ele é uma pessoa técnica, trabalha com a pauta há muitos anos. A hora que eu li o prefácio, ele fez um prefácio tão lindo, tão generoso, que mostrava também o meu lado mais humano, falou de todo o amor que eu tenho dentro do peito. Eu falei, gente, é isso, a gente tem que É conectar as isso. duas coisas. Não é um ou outro, é diversidade e inclusão conseguindo agregar valor para o negócio, mas também exercendo o nosso lado mais humano, abrindo o nosso coração para conseguir amar as pessoas que estão do nosso lado. Eu acho que essa é a mensagem final, né, Rei? Só o amor Muito muda bem. o mundo. Foi uma mensagem ali no prefácio para você, mas por meio de você também homenagear todos nós que estamos trabalhando nesse tema tão bacana e Vozes do Fórum é para isso. Gente, muito obrigado, João, por estar aqui. Que legal começar esse Vozes do Fórum com você e você que veio aqui assistir, espero ter ajudado a trazer essas vozes, essa pluralidade de vozes, vai ser bacana para a gente poder se localizar no mundo e ajudar a gente a fazer com que a adição de valor da diversidade cumpra com a sua missão, né? Com o seu papel, com a sua vocação, que é essa, de tornar o mundo melhor quando a gente valoriza a nossa diversidade humana. Obrigado, gente. Até mais. Adorei o convite, Tchau, gente. João. Obrigado, Rei. Até mais, gente.